Olá pessoal, boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite a todos da Damásio, bom dia, boa tarde, boa noite a você que vai acompanhar o nosso curso, está acompanhando via online, mais uma aula do nosso curso OAB Extensivo. Hoje a nossa aula 1 de 10 de processo de trabalho. E nessa aula veremos 4 temas: aplicação subsidiária supletiva do processo civil ao processo de trabalho, organização dos trabalhos, competência territorial e competência material. Então, tem bastante coisa, mas é uma aula introdutória, uma hora que a gente acaba dessa aula entendendo as outras aulas também. Quando eu montei o conteúdo programático, eu pensei em abrir essa aula, além de isso cair bastante no exame de ordem, também você compreender todos os temas, ou os principais temas do processo de trabalho. Então a gente vai com calma, vamos analisando cada tema, vou explicando como cai, e a gente sabe que normalmente o aluno ele tem mais dificuldade em processo de trabalho do que em trabalho. É normal isso. Trabalho, a gente dá aula tanto de trabalho quanto de processo. Quando você fala em férias, 13º, fundo de garantia, você vê que o aluno vai acompanhando você. Em processo, tem hora que o Wi-Fi desconecta, tem que digitar a senha de novo, conectar. Você vê que às vezes você vai e o aluno parou. E é normal isso. E ainda tem uma agravante, né? Isso é normal, a gente acaba corrigindo ao longo dos estudos. Tem gente que nunca viu na prática o processo, nunca trabalhou, nunca advogou, nunca fez estágio. Não é uma crítica, muito pelo contrário, mas é lógico que fica bem mais abstrato. Uma coisa é quem viu a coisa na prática, outra coisa é quem nunca viu, fica realmente mais abstrato, mas nada que o estudo não resolva, tá bem? Então vem aqui no quadro. Vamos lá, pessoal, nossa aula 1 de 10. Aula 1 de 10 de processo do trabalho. Dá mais trabalho, né? Não, sem dar mais trabalho. Vamos resolver isso aqui. Vamos encarar, né? Aula 1 de 10. Aula 1 de 10. O som tá bom, pessoal? Não? Pra vocês, tá legal? É porque ele tava mais alto, ele diminuiu, ele subiu, diminuiu de novo. Vamos lá. Primeiro tema. O primeiro tema é a aplicação subsidiária e supletiva do processo civil ao processo do trabalho. Aplicação subsidiária e supletiva do processo civil ao processo de trabalho, tópico 1, introdução. O curso inteiro a gente vai falar disso aqui. É lógico que hoje a gente está fazendo a abertura, está analisando aos poucos, mas não tem como, pessoal, estudar o processo de trabalho sem estudar o processo civil. É impossível. A base toda vem de lá. A gente estuda até mais o processo civil do que o próprio processo de trabalho, porque a gente tem muita lacuna e muito buraco, né? Então a gente parte dessa premissa. Então qual é a premissa que a gente parte? A premissa clássica nossa é que a CLT, ela tem diversas o quê? Lacunas. A CLT tem muitas lacunas, a CLT tem diversas lacunas aí. Então muito buraco, muita lacuna. Essa é a premissa nossa. CLT, você imagina, ela é de 1943. Lógico que ela sofreu várias transformações. A reforma trabalhista também modificou muita coisa, mas a ideia é essa. Então a gente parte da premissa que a CLT apresenta aí essas lacunas. Muito bem. Diante disso, nós temos o artigo 769 da CLT. E o artigo 769 da CLT traz o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Esse 769, o curso inteiro a gente vai falar com base no 769, com base no 769. Esse artigo, presta atenção, ele autoriza a aplicação subsidiária do processo comum ao processo trabalho.
Presta só atenção como fala o texto. Não está falando do processo civil. Está falando do processo comum. É óbvio. Quando eu falo em processo comum, qual é o nosso grande exemplo? O processo civil. Mas eu posso, olha que curioso, até aplicar o processo penal ao processo de trabalho. Posso aplicar? Posso, como tem dispositivo que a gente aplica. Então pode voltar no quadro. Esse 769, ele é uma grande ferramenta para a gente. A gente parte da premissa que a CLT tem problemas e a gente já está autorizando a aplicação do processo comum de forma subsidiária ao processo de trabalho. Então isso aqui é o comecinho da matéria. Tá certo? Só que para variar tem exceção, né, pessoal? Então a regra é esse 769. Só que aí o próprio sistema prevê uma grande exceção. Então, qual que seria a exceção prevista aí no sistema? É um outro artigo da CLT. Então, exceção, vou trocar de tela. Na exceção, a gente vai num outro artigo, que é o artigo 889 da CLT. Que lá fala das lacunas na execução / liquidação trabalhista. Então, nós temos as lacunas na execução / liquidação trabalhista. Então, nós temos a execução, a gente vai ter aula só sobre isso, e lá também, no momento que a CLT trata da execução e da liquidação, nós temos várias lacunas. E aí, esse artigo, ele autoriza a aplicação subsidiária, toma cuidado aqui, da lei de execução fiscal, da lei de execução fiscal da LEF. Lei 6.830 de 1980. E eu já vou dar um artigo para começar a estudar. Exemplo, que é o artigo 40, que é muito utilizado no processo de trabalho. Então, nós temos lá na execução, como exceção, a aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal da LEF. Então, está aí por enquanto. Então, a base nossa, artigos 769 e 889 da CLT. O 769, aplicação geral do processo comum. Já o 889 fala que na execução, especificadamente, eu tenho a Lei de Execução Fiscal. Não preciso nem falar qual é a pegadinha clássica, né, pessoal? O que eles colocam aqui em execução? Que na hipótese de omissão de lacuna na CLT, a gente aplica de plano o Código de Processo Civil, que é certo ou errado? Errado, porque a gente aplica a Lei de Execução Fiscal. Então, essa pegadinha que a OAB já fez mais de uma vez. Oi? Pensão intercorrente, agora a reforma trabalhista resolveu. O novo artigo 11A, fruto da Lei 13.467, agora fala que a pensão intercorrente ela é cabível, compatível com o processo de trabalho. Tinha um pau só, a reforma trabalhista acabou com a discussão. Curiosamente, eu dei até a aula ontem disso, na segunda fase aqui da OAB, na turma aqui em cima, eu falei disso, de execução e tal, e desses pontos. Certo, pessoal, por enquanto? Posso piorar a vida de vocês ou não? E eu vou piorar, não tem democracia? Piorar, a gente sempre vai piorar, né? Oi? Então, vamos lá. Então, a gente tinha o 769 e tinha o 889. Aí veio o novo CPC. Aí nós temos aqui, vamos lá, o artigo 15 do Código de Processo Civil 2015. Artigo 15. Então, a gente tem o 769, 889, ambos da CLT, mais o artigo 15. Aí o artigo 15, ele autoriza a aplicação supletiva
e subsidiária do processo civil ao processo do trabalho. De novo. Então veio o novo CPC, petulante, né? Falando, olha, eu estou me auto-autorizando a aplicar lá no processo de trabalho de forma supletiva e subsidiária. Certo? E isto veio confirmado também, deixar para estudar, lá no artigo 1º, caput da Instrução Normativa 39/2016 do TST, que fala também isso. O curso inteiro também a gente vai falar dessa Instrução Normativa 39, que fala do processo civil no processo do trabalho. Então, essa é a abertura do curso, pessoal. Tem que saber o 769 da CLT, o 889 da CLT, o 15 do CPC e o artigo 1º caput da Instrução Normativa 39/2016. Não precisa anotar agora. Essa Instrução Normativa, ela separou alguns artigos do CPC e disse assim, esses artigos são aplicáveis e esses artigos não são aplicáveis. Então, sempre quando a gente falar dessa Instrução Normativa, foi a orientação trazida pelo TST do que do novo CPC aplica e do que não aplica ao processo de trabalho. Tá claro por enquanto? A gente só está começando, a gente vai ter 10 aulas de processo do trabalho pela frente. Certo? Então, primeiro tema, essa primeira parte é isso. Tópico 2 do primeiro tema. Vamos dar um exemplo. Só para ilustrar o que eu estou falando. Senão fica muito no ar. E esse exemplo caiu no OAB também. Deixa eu ver como é que vocês estão em processo civil. Força. Tem um artigo que é o 229 do CPC. Ele traz lá um prazo especial. Esse prazo é conhecido. Ele tem lá um prazo especial, já vou explicar. O 229 traz os prazos em dobro na hipótese de litisconsortes com diferentes procuradores, em escritórios de advocacia distintos. Lembra disso? Então, se eu tiver litisconsortes com diferentes procuradores, e aí comparado com o CPC anterior, desde que sejam de escritórios diferentes, vou dar exemplo dos maiores aqui de São Paulo. Se eu tenho um escritório grande, compete a ele se organizar e não vai dobrar. Então, pego Pero Neto, Tousini Freire, Matos Filho, Machado Meira, Siqueira Castro e por aí vai. São grandes bancadas. Se está dentro do mesmo escritório, não faz sentido dobrar. Só vai dobrar se forem escritórios diferentes. Então, eu tenho prazos em dobro 229. E aí vem a pergunta do exame de ordem. Já vou ditar para vocês. Esse artigo é aplicável ao processo de trabalho ou não? Partindo da premissa que a CLT é omissa. A CLT passa longe daqui. Anote no caderno. Quem falou sim, infelizmente errou. Então anote. Ah, não, eu já vou digitar. Coloque embaixo. O TST entende, anote assim, o TST entende que esse artigo, o TST entende que esse artigo é incompatível com o processo do trabalho, é incompatível com o processo do trabalho, incompatível com o processo do trabalho, pois viola o princípio da celeridade trabalhista. Pois viola o princípio da celeridade trabalhista.
particularmente, eu discordo disso. Porque a gente se mata para cumprir os prazos. Hoje mesmo de escritório pegou fogo lá. A gente cumpre os prazos, para no Poder Judiciário. Até vir o próximo andamento lá, sabe lá Deus, com todo respeito, quando vem. Então, dobrar o prazo não ia prejudicar tanto a entrega da prestação jurisdicional. Mas é o que entende o TST. E isso que eu ditei para vocês está na OJ 310 da SDI 1 TST. Orientação jurisprudencial 310 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST. Princípio da humildade aqui. O curso extensivo tem esse espaço. Todo mundo sabe o que é uma OJ ou mais ou menos? Vai falar que OJ é orientação jurisprudencial, pelo amor de Deus. O que é uma OJ? Qual que é a diferença do súmula OJ? Não, sim, orientação jurisprudencial. Mas qual que é a diferença? Ah, orientação jurisprudencial é uma OJ. OJ é uma orientação jurisprudencial. Eu tive até um aluno que mandou uma vez um vídeo para mim. OJ se escreve com G? Não, OJ com J. Né? Não com G, OJ com J. O que é uma que é uma orientação jurisprudencial? É uma OJ. Né? Eu vou falar, pelo amor de Deus, não é para escrever em prova, é só para você memorizar. A OJ é uma súmula filhote. Uma súmula filhote, pequenininha. É uma mini súmula. O sonho da OJ é ser uma súmula. Ela, nossa OJ, ela fala, vou comer, me alimentar, todo um dia eu vou ser uma súmula. Né? A OJ é a súmula da seção, que é um órgão que compõe o TST. Quando aquele entendimento contamina o pleno, a OJ se transforma em uma súmula. Então, a súmula é o entendimento de todo o TST. A OJ é o entendimento daquela sessão. Eu, sessão, penso assim, quando o entendimento contamina todo o pleno, aí você tem a súmula. Então, a ideia é essa. A OJ nada mais é do que a súmula da sessão. Para diferenciar, eles criaram esse nome orientação jurisprudencial. Tá? Bem basicamente, é assim que funciona. Tá indo, pessoal? Posso fechar esse assunto? Coloquem observação final. Não da aula, né? Observação final desse tema. Não da aula. Vamos lá. Observação final. Anotem assim. A mencionada aplicação subsidiária. A mencionada aplicação subsidiária do processo civil ao processo trabalho, do processo civil ao processo do trabalho, depende do preenchimento, depende do preenchimento isso, de dois requisitos cumulativos. Depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos. Então não é festa. Não posso sair aplicando assim o processo civil. Tem que preencher dois. Um você já conhece, o outro veio do exemplo. Né? Então qual é o primeiro requisito? Eu tenho que ter lacuna na CLT, certo? E o segundo requisito, compatibilidade de princípios e regras. Então eu tenho que ter lacuna na CLT e compatibilidade de princípios e regras. Então não basta que a CLT não traga aquela regra. Eu preciso analisar se aquela regra ela é compatível ou não. Vocês viram? O 229, a CLT é omissa. Só que por que não se aplica para a gente? Porque é incompatível com o princípio da celeridade e da rapidez trabalhista. Foi, pessoal. Primeiro tema. Posso mudar de tema? Vamos lá. Segundo tema. Da nossa aula, vamos falar de organização da justiça
do Trabalho. Organização da Justiça do Trabalho. Tópico 1, introdução. Organização. É um outro tema. Muito bem. Pessoal, a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça especial ou especializada. Ela é uma justiça especial ou especializada. Ela possui regras próprias, competências próprias, orçamentos próprios. Deixa eu ver como é que vocês estão em poder judiciário e em direito constitucional. Nós temos no Brasil 3 justiças especiais. A do trabalho é uma. Quais são as outras 2? Eleitoral e militar. Então, no Brasil, tem justiça especial ou não? Tem, não tem? Trabalho, eleitoral e militar. Tem ou não tem? Tem. Trabalho, eleitoral e militar. Então, a trabalhista é uma das 3. Por isso que hoje, advogado trabalhista só faz trabalhista. Especialmente com a reforma agora. Vixe, o processo ficou muito mais técnico, né? Trabalho, eleitoral e militar. São 3 justiças especiais. Você pode ser muito experiente lá na civil. Vem advogar na trabalhista, provavelmente fará lambança. Provavelmente. Porque é uma justiça toda especial. Certo? O que você vai ler? Você vai ler os artigos 111 a 116 da Constituição Federal. Artigos 111 a 116. Muitas regras lá sobre organização. Perfeito? Já vamos separar um já. Vamos separar o artigo 111 e o artigo 111 da Constituição Federal traz os órgãos da Justiça do Trabalho. E eu vou montar uma escadinha. Quando a gente lê o 111 e lá nós encontramos os órgãos, a gente descobre que nós temos 3 graus de jurisdição trabalhista. Temos aí 3 graus de jurisdição trabalhista. Vou desenhar uma escadinha. É importante que vocês comecem a visualizar, porque na parte de recursos, por exemplo, é fundamental que vocês compreendam isso. 3 graus. Temos 3 escadas. Jurisdição trabalhista. Posso trocar de tela aqui? Montar a escadinha? Então vamos lá. Como que é a escadinha da Justiça do Trabalho? Opa. É assim, ó. Então nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Os 3 graus. Vamos começar lá em Brasília com o poderoso. Lá em Brasília nós temos quem, pessoal? O Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, TST. Sede em Brasília e competência em todo o território nacional. Agora, quem é o atual presidente do TST é o ministro Brito Pereira. Saiu Ives Gandra, agora a gestão do ministro Brito Pereira, o biênio dele. Tem 27 ministros no TST. Sede em Brasília e competência em todo o território nacional. É quem? Oi? O presidente chama ministro Brito Pereira. Brito Pereira. É o atual presidente do TST. 27 ministros lá.
Em segundo grau, nós temos os tribunais regionais do trabalho. E o Brasil tem 24 TRTs. Quem presta concurso, isso é bom, porque são 24 concursos públicos girando o ano inteiro. Hoje é um concurso bom quem quiser. Você pega técnico, ensino médio, está pagando 6 mil inicial, e analista está pagando por volta de 12 mil reais inicial. Tá? São bons salários. O estado de São Paulo, aí não precisa notar, só de curiosidade, é o único estado da federação que tem 2 TRTs. Nós temos 2. Nós temos a segunda região, que pega a capital, Grande São Paulo e parte do litoral, e a 15ª região, que pega Campinas, interior de São Paulo. Tá? E tem 4 estados da federação que não tem TRT isolado, que é Tocantins, Roraima, Acre e Amapá, que são vinculados a outros estados. Tá? Oi? Entendi? Nenhum dos dois precisa do exame de ordem, tá? Nem de técnico, nem de analista. O técnico, ensino médio, a nesse superior. Só que o concurso é nível avançado. Aqui em São Paulo tivemos 160 mil inscritos, nesse último agora desse ano. Tem uma média assim, de 4, 5 mil por vaga. Tá? Você imagina a medicina. Medicina você tem na USP 100 por vaga, né? Os concursos, 5 mil por vaga. Medicina vezes 50. E na base nós temos o quê? Na base nós temos os juízes do trabalho. E os juízes do trabalho estão nas varas do trabalho. Tá aqui, ó. A base é essa. Juízes do trabalho, varas do trabalho. O Brasil tem aproximadamente 1.500 varas do trabalho espalhadas por todo o Brasil. E a gente está agora no concurso, exatamente no fase oral do concurso, do único concurso que nós tivemos nacional para magistratura do trabalho. 250 candidatos fazendo exame oral lá em Brasília. Então a gente está na fase oral desse concurso. A gente está esperando uma aprovação de pelo menos 200 novos juízes aí no Brasil, né, do trabalho. Beleza? Então nós temos varas, TRTs e TST. Para quem é aqui de São Paulo, vale o Brasil inteiro, nós temos as varas em regra lá na Barra Funda, no Fórum Lalau, Rui Barbosa, não é? 90 varas do trabalho lá. O TRT, se é subindo a Consolação, passando Mackenzie, fica do lado direito, o TRT, e o TST fica lá em Brasília, né? E só para você já ir memorizando, o nosso TST equivale ao STJ. Então, voltando aqui no quadro, a gente não deve nenhuma subserviência ao STJ. Tanto que a gente vai ver recursos, dos juízes para os TRTs, nós temos o recurso ordinário, dos TRTs para o TST tem um recurso de revista, e depois eu penso no extraordinário. Nós não temos recurso especial, a gente não precisa, porque a gente tem o nosso especial, que é o recurso de revista. Veremos isso lá na aula de recursos. Tá bem? Pode falar. Isso. Não, porque daí, veja, tem extraordinário, porque ainda eu posso ter matéria constitucional residual. Aí eu posso entrar com extraordinário, que aí vai para o Supremo Tribunal Federal, que é o único órgão que está acima do TST. O STJ tem a mesma hierarquia do TST. A gente não deve subserviência ao STJ. Agora, o Supremo, sim. O Supremo é o nosso órgão de cúpula no país, né? Vamos lá. Tópico 2, pessoal, agora, desse tema. Juízes de direito investidos em matéria trabalhista. Então, nós temos aí os juízes de direito investidos em matéria trabalhista. Isso está no artigo 112 da Constituição Federal, pessoal. Juiz de direito, tiro S, de direito. Vamos dar um exemplo aqui. Os juízes estaduais. Ainda hoje, nós temos juiz estadual que julga a matéria trabalhista, pessoal? Ainda hoje nós temos. Não é o ideal, mas ainda nós temos. Vou dar um exemplo de um estado da federação que tem. Meu irmão ele passou no concurso ano passado, ele é promotor no Paraná.
E ele está no começo da carreira ainda, ele está nas cidades, ele ainda vai para a cidade que tem juiz estadual que julga a matéria trabalhista. Então, imagina, eles odeiam, não é que eles não gostam. Você imagina alguém que estudou penal, processo penal, civil, processo civil, cai uma reclamação trabalhista para ele julgar. Você imagina a felicidade que ele tem em julgar uma causa dessa, né? E ele mal diferencia empregado e trabalhador, com todo respeito. Não sabe mesmo. Mas ele vai ter que julgar? Vai ter que julgar, porque ele ainda tem um pouco de competência trabalhista e a própria Constituição autoriza. Como que isso cai no exame de ordem? Imagina que esse juiz do trabalho profere uma sentença. Juiz do trabalho, juiz de direito, profere uma sentença. Está aqui. Pergunto, cabe apelação para o TJ ou cabe recurso ordinário para o respectivo TRT? Então, cabe apelação ou recurso ordinário? Veja, eu estou falando de um juiz estadual. Então, em tese, poderia ser apelação. Mas, naquele momento, é como se ele tivesse a toga trabalhista. Então, por mais que seja um juiz estadual, cabe recurso. Já a lousa está problemática, uma força. Aqui, ó. Recurso ordinário para o respectivo TRT. Nós temos o prazo aí de 8 dias. Isso está no artigo 895, inciso 1, CLT. Então tá aí, pessoal. Recurso ordinário, 8 dias. Que é o nosso prazo regra de recursos. Então, quanto vocês estão notando? É possível um juiz estadual julgar matéria trabalhista? Possível. Ele é chamado de juiz de direito investido em matéria trabalhista. Se ele proferir uma sentença, cabe qual recurso? Recurso ordinário, prazo de 8 dias. Então, você linka o 112 da Constituição com o artigo 895, inciso 1 da CLT lá, tem o prazo de 8 dias, que é o nosso prazo regra. Não é difícil, né, pessoal? Isso aqui é bem tranquilo. É só para você ir. Está abrindo os trabalhos aqui sobre o processo. Quando vocês falarem pode, vou mudar de tema de novo. Posso mudar de tema? Fechou? Terceiro tema da nossa aula, pessoal. Terceiro tema. Vamos falar de competência territorial da Justiça do Trabalho. Tópico 1, introdução. Competência territorial do Judiciário Trabalhista. Essa competência também é chamada de competência em razão do lugar ou competência ex ratione loci. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é o segundo ano da graduação, pessoal. Teoria geral do processo. Eu nem esquentei ainda. Isso aqui, ex ratione loci, em razão do lugar. Tudo bem, pessoal? Latim é importante para a gente. Lembra que o nosso direito ele é romano-germânico? Não sei se você lembra disso, né? Ele é um direito civil law, né? Ele não é common law, ele não é anglo-saxônico. Então, o direito romano teve muita influência para a gente, não é? Sem problema, pessoal. A gente tá... Quem não teve isso, sempre é bom aprender. Então, ex ratione loci, em razão do lugar. Bom, vamos lá, vamos forçar. Essa competência é absoluta ou ela é relativa? Bom, vamos dar um passo para trás. Qual que é a diferença de competência absoluta e de relativa? Também segundo ano da graduação, teoria geral do processo.
Não me olhem assim, pessoal. Vamos lá. Não, olha, pode olhar. A gente está aqui para aprender. Não precisa anotar. Lembra que a competência absoluta é aquela que o juiz deve conhecer de ofício. E a competência relativa é a parte que tem que alegar. Basicamente é isso. Se eu não alego, eu posso... aquele vício processual ele acaba se convalidando. Então, eu estou falando de uma incompetência aqui, ou competência relativa. A territorial, ela é uma competência relativa. Para quem deu uma enroscada, sem problema, vai chegar hoje em casa e vai ler com empolgação os artigos 62 a 65 do CPC. Com aquela avidez de conhecimento, né? Hoje até umas 3 da manhã aí vai ter chão pela frente. Especialmente véspera de feriado, certeza que vocês vão fazer isso aí. Artigos 62 a 65. Hoje é dia. Garrafão de café. Eu não. Só que tem que chegar, pessoal, dica, né? Putz, quanto eu fiz isso? Eu também, igual vocês, eu sempre trabalhei, fiz tudo. Fiz 2 pós, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Tudo madrugada, pessoal. Tudo pegava lá cafezão e não sei o quê. Quais são as dicas? Se você chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa, sentou no sofá, morreu, pessoal. Não é nem que você dorme, você morre, né? Praticamente. É só no dia seguinte. Então, tem que chegar sujão mesmo, tal, com a roupa do corpo mesmo lá, sentar ereto, tal, cafezão. Depois você cura gastrite, etc., mas aprovado no exame de ordem, né? Você vai gastar depois com honorários advocatícios para curar a saúde aí, né? Bom, sobre esse assunto, você tem que saber esse artigo aqui. Artigo 651 da CLT. Artigo 651 da CLT. Como diz meu pai, tem que comer com farinha. Expressão do meu pai. 651, ele possui... Pô, a lousa hoje, força. Acho que é véspera de feriado. Não está calibrada? Deixa eu voltar aqui. Caput. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. E parágrafo 3º. O caput traz a regra e os parágrafos trazem as exceções. Temos que fazer aqui uma análise cirúrgica do 651. Então, vou separar tudo em tópicos. Esse artigo 651, pessoal, ele já caiu inteiro no exame de ordem. Todo ele. Então, tem que saber ele inteiro. Podemos ir? Vamos lá, número 2. Vamos começar com a regra. Artigo 651, caput, CLT. Pessoal, aonde que uma ação trabalhista deve ser ajuizada em regra? Você vai passar no exame de ordem, se Deus quiser vai passar, vai pegar uma trabalhista para fazer. Isso, aí você vai ajuizar, tipo, aonde? Tudo bem, na vara, mas na vara que vara? Do trabalho, tudo bem, mas vara do trabalho da onde? Não, você está indo bem, da vara, isso é bom. Do trabalho, importante. Do município. Onde está localizada a empresa. Onde foi prestado o serviço, é aí que está, é isso que eu queria ouvir, ó. Em regra, a ação trabalhista, vamos lá. A ação trabalhista deverá ser ajuizada no local de prestação dos serviços, local de prestação dos serviços, independentemente do local da contratação.
local de prestação de serviço, independentemente do local da contratação, presta atenção aqui, ó, sendo o empregado reclamante ou reclamado. Ou seja, estando empregado no polo ativo ou no polo passivo. Alguém aqui leu a última prova? O 26º exame, agora a primeira fase? Lembra que tinha uma questão de processo, tinha maldade no coração. Qual que não tem, né? Era uma ação de consignação em pagamento. Era uma ação ajuizada pela empresa contra o empregado. Imagina o seguinte, a empresa quer pagar, o empregado não quer receber, a empresa não pode ficar na mão do empregado. Ela vai entrar com uma ação de consignação em pagamento. Aonde que ela é ajuizada, pessoal? No local de prestação de serviços. Porque quando eles criaram isso aqui, eles pensaram em proteger o trabalhador. Pouco importa se o empregado está, aqui, ó, reclamante, no polo ativo ou no polo passivo. Então, se alguém quiser anotar exemplo de empregado no polo passivo, pode anotar 2 exemplos de ações em que o empregado está no polo passivo. Quais são as ações em que o empregado está no polo passivo? Essa da última prova, ação de consignação em pagamento, ação de consignação em pagamento, ação de consignação em pagamento, e o outro exemplo, inquérito judicial para apuração de falta grave. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, ação de consignação em pagamento e inquérito judicial para apuração de falta grave. Vem aqui no quadro. Nessas 2 ações, o empregado está no polo passivo. Então, veja, polo ativo ou polo passivo da demanda, eu tenho que proteger quem, pessoal? O trabalhador. Só que qual era a maldade na questão? Olha só. A empresa entrou com a ação de consignação em pagamento e ela faltou em audiência. Aí perguntaram que efeito isso teria no processo. O que a maioria marcou? Não fácil. Se a empresa faltou, revelia e confusão quanto à matéria de fato. Só que nessa ação a empresa está no polo ativo. Então, se ela faltou com a resposta correta, arquivamento da ação. A maioria caiu na maldade no coração. E eles tomaram vinho à noite, comendo queijo, assistindo Netflix. Eles fazem com maldade no coração, né? Então, memoriza assim por enquanto. O empregado estando no polo ativo ou no polo passivo, aonde que a ação é juizada, no local de prestação de serviço. Pode falar ou repassa unidades? Não. Esse é um problemaço. Eu vou repassar para as unidades, tá? Isso não dá para cair na primeira fase. O colega perguntou o seguinte. É possível o empregado trabalhar em vários lugares? Então, por exemplo, teve uma questão que caiu na segunda fase. Caiu assim. Ele foi contratado em São Paulo, trabalhou em São Paulo. Aí foi transferido para o Rio, trabalhou no Rio. Foi transferido para Belo Horizonte, trabalhou em Belo Horizonte e foi mandado embora em Belo Horizonte. Aonde que a ação tem que ser ajuizada? Nós temos 2 correntes. Não precisa anotar nada disso que é na segunda fase. Tem uma primeira que fala que é no último local de prestação de serviço. Quem defendia isso, o Valentim Carrion, ele faleceu, é uma posição ainda tradicional. Só que o gabarito veio que ele poderia entrar com a ação em qualquer lugar de prestação de serviço. Então veio como resposta correta São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte. Muita gente respondeu só o último local. Nós entramos com recurso, eles não aceitaram. Então o que eu estou recomendando para eles na segunda fase? Colocar as 2 posições, porque daí se gabarito vir em uma posição ou na outra, eles acabam pontuando. Mas no gabarito da última prova, quando perguntaram isso, seria qualquer lugar de prestação de serviços. Mas eles deveriam ter aceitado as 2 posições, porque as 2 estão corretas. Eu, por exemplo, no meu manual de processo, eu coloco as 2 posições, mas eu acho que seria qualquer lugar. Por quê que eu estou te falando isso? Imagina que ele trabalhou
20 anos no Rio de Janeiro, foi transferido em Belo Horizonte, trabalhou um mês só e foi mandado embora. Então veja só, eu vou ter que entrar com a ação em Belo Horizonte e fazer toda a instrução por carta precatória. Mandar carta precatória para o Rio de Janeiro para ouvir todo mundo, não faz sentido. Então o advogado que tem que analisar qual é o melhor lugar. Então ele escolhe o que seria o ideal. Mas a gente não tem súmula no TJ e nem posição majoritária. A doutrina é bem dividida como a jurisprudência. Pergunta excelente, mas a resposta é meio frustrante porque o tema é polêmico, cai na segunda fase e não na primeira. Se escolher trabalhista, lá a gente aprofunda bastante. Tá bem? Pessoal, isso foi a regra. Veremos as exceções, vamos fazer uma pausa, a gente já volta com as exceções. Até daqui a pouco.